Está no ar mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Obrigada pela sua companhia, você que está conosco, ligado pelo nosso canal do YouTube, na plataforma Rumble e também para você que nos acompanha pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Muito boa noite. Vamos juntos por aqui com o nosso time de comentaristas reunidos. No estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Hoje é dia 3 de abril de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Pacheco arranja 2 viagens para impedir a instalação da CPI mista de 8 de janeiro. Para ser candidato a vice de Boulos, Datena sugere ao candidato a prefeito do PSOL peitar o PT. Papa Francisco acha que condenação de Lula e impeachment de Dilma foram decisões políticas. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. E o governador Tarcísio de Freitas publicou edital com as regras da licitação do trem de passageiros que vai ligar a capital paulista a Campinas. Nas redes sociais, Tarcísio anunciou a data do leilão. E no dia de hoje, a gente publicou o tão aguardado edital do trem Intercidades. Nós teremos o leilão em novembro, para dar tempo desses operadores se prepararem. São 3 serviços. O serviço da linha 7, da linha Rubi, que vai ligar Barra Funda até Jundiaí, atendendo Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista. Nós teremos também o trem intermetropolitano, que é a ligação de Jundiaí para Campinas, atendendo Louveira, Vinhedo, Valinhos, e o trem expresso, o trem Intercidades, que é a ligação São Paulo-Campinas, parando em Jundiaí. Serão 12,8 bilhões de reais de investimentos e mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Ou seja, nós vamos atender a nossa população nesse segmento da mobilidade. São Paulo entra na vanguarda da mobilidade urbana. A concessão será de 30 anos. As empresas interessadas terão 6 meses para fazer as propostas. E começo abrindo a nossa rodada de comentários e análise com Ana Paula Henkel. Ana, muito boa noite para você. Uma boa notícia aí para o estado de São Paulo, esse edital para o leilão. Importante aí, mais uma opção de transporte ferroviário para os passageiros aqui do estado. Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana com vocês. Craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O Tarcísio trazendo exatamente a excelência que ele mostrou no Ministério de Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E o mais importante, a parceria entre o setor público e o setor privado. Muita gente, principalmente aqueles agora os amantes da teoria monetária moderna, né, que acham que o Estado que tem que comprar as coisas, que tem que movimentar todos os setores da sociedade, isso de forma alguma traz algum benefício para o pagador de impostos, a não ser o aumento de impostos, como nós vimos aí que é um dos focos do arcabouço fiscal, né? Uma palavrinha aí do momento. E o ministro Tarcísio, ele entra na vanguarda, sim, como um governador, mostrando que o que deu certo no Ministério da Infraestrutura entregou muita coisa nos 4 anos ali, naquela pasta super técnica, com parcerias no setor privado, parcerias importantíssimas, inclusive com o setor privado aqui nos Estados Unidos. O então ministro Tarcísio de Freitas, ele fez várias viagens para os Estados Unidos exatamente para costurar essa parceria que deu muito certo. Então, é uma pasta que entregou bastante e agora o Brasil vai ficar com um pouquinho de inveja do pessoal de São Paulo, dos cidadãos do estado de São Paulo, porque o Tarcísio, né, tem essa cadeia genética de entregar obras e parece que ele vai fazer a mesma coisa agora no estado de São Paulo como governador. Silvio Navarro, muito boa noite. O governador Tarcísio de Freitas anunciou, então, 12,8 bilhões em investimentos para essa nova obra. Boa noite, Paula, nossa âncora, meu irmão Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel. Boa noite para você que nos acompanha, uma ótima semana.
Olha, a Ana falou muito bem, ele tem o DNA de tocador de obras, né? De quem é bom de serviço, essa é a verdade, em contraposição total ao que a gente está acompanhando na esfera federal, governo que nesta semana o governo federal completa 100 dias de governo. E muita gente se pergunta, 100 dias de governo mesmo? Porque não teve governo um único dia. Então, Tarcísio tem projeto, Tarcísio sabe fazer a máquina funcionar e trabalha sempre com o norte da desburocratização, buscar parcerias com a iniciativa privada. Nesse caso, essa concorrência, o valor total é de 12,8 bilhões, mas a concorrência é internacional, ou seja, vai trazer tecnologia de ponta, 10 mil empregos diretos e indiretos, e a gente sabe que esse tipo de obra, ela emprega e gera verdadeiras novas cidades, novos bairros ao redor de onde passam essas linhas. Quem faz o trajeto da capital paulista para o interior de São Paulo, nessa macro-região ali, até Campinas, vamos dizer assim, chega a levar horas, não só para sair do centro da cidade, por meio da Marginal Tietê, ou mesmo até por uma das alças do Rodoanel, e encontra trânsito na Bandeirantes, encontra trânsito na rodovia Anhanguera. É muito fácil notar isso. Em qualquer horário do dia, se você passar, você vai ver os engarrafamentos. Claro, por quê? Porque São Paulo é um país. Aqui, o centro financeiro está aqui. Mas então, você conseguir encurtar essa distância no tempo de trajeto para o passageiro em 64 minutos para chegar até Campinas, significa que você vai chegar em Jundiaí em menos de meia hora. Ou seja, é um grande avanço. Grande avanço. Agora, repito, compare com a esfera federal. Se fosse uma obra do governo atual, do atual presidente, o conselhão já teria sido chamado mais de uma vez para ter as reuniões. Ele ia montar uma estatal do trem novo, batiza do termo que quiser, já teve do trem bala, batiza até a estatal. Essa estatal ia ter centenas de funcionários comissionados, que quem paga somos nós, os pagadores de impostos, todos filiados ao PT, à CUT, e provavelmente essa obra não ficaria pronta até o final do mandato dele. Pode ter certeza absoluta. É a diferença do jeito do PT de enrolar para o Tarcísio, que vai fazendo aí um governo e entregando resultados. Augusto Nunes, muito boa noite. Quero te ouvir também em relação ao transporte ferroviário, mas aproveito, já que o assunto é governo do estado, para acrescentar mais uma informação, porque o governo de São Paulo vai estender por um mês o contrato com pousadas e hotéis de São Sebastião que hospedam vítimas das chuvas na cidade. Pelo acordo atual, o prazo para a saída terminaria nesta terça-feira. Porém, apenas 469 das cerca de 1.200 pessoas hospedadas foram transferidas para os apartamentos oferecidos pela gestão estadual num conjunto habitacional em Bertioga. As famílias devem permanecer no local até a conclusão de unidades permanentes em São Sebastião. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Começando pelo fim, o que dá certo tem que ser estendido. Mesmo essa fórmula usada para impedir que ficassem desabrigados, né, ou instalados precariamente em grupos escolares, escolas, essas coisas, ou estádios. O governador Tarcísio de Freitas teve essa ideia brilhante. O Silvio sabe quem teve a ideia, né? Uma das inspiradoras disso foi a secretária. Sim, a secretária Natália Rezende, exato. Que mostra que tem uma bela equipe. A ideia é ótima, porque impediu que os hotéis, as pousadas sofressem algum tipo de crise econômica que viria por falta de hóspedes, e também oferecer um abrigo decente aos desabrigados. Então, fez muito bem em prorrogar essa medida. Quanto ao trem, que bom ouvir isso, né? Nós passamos anos lendo aquelas reportagens, né? A última viagem do trem. O Brasil precisa publicar uma reportagem com o título de A Primeira Viagem do Trem, porque nenhum sistema de transportes num país do tamanho do Brasil funciona sem uma rede ferroviária musculosa. As estradas de ferro, as ferrovias do Brasil,
elas se expandiram na mesma época em que houve a expansão na Índia. Não por acaso, em ambos os países foram empresas inglesas que construíram as ferrovias, com enorme sucesso. No governo Paulo Maluf, no caso de São Paulo, foi desmantelada a rede ferroviária por interesses inconfessáveis por eles, né? Por roubalheira mesmo, a gente diz aqui. E só se pensou em ferrovia, em rodovia. O Silvio deu um bom exemplo. Para Campinas nós temos uma rodovia de padrão internacional, né? A rodovia dos Bandeirantes. Fica lotada, porque é muita gente. Então falta o transporte ferroviário entre essas cidades. Começou a tomar a medida certa pela região correta. O Tarcísio entende disso. O governo federal, há pouco tempo, ameaçou ressuscitar o trem-bala. O Tarcísio já vai ressuscitar o trem de passageiros. Nada que não tenha sido planejado. Numa entrevista que eu fiz com ele, ainda ministro da Infraestrutura, Silvio, Paula e Ana, ele disse, para minha surpresa, não, vamos retomar o transporte ferroviário. Eu falei, tá brincando. E eu não dizia isso não só por nostalgia, porque viajei muito de trem, mas por conhecer a Índia. Lá continua funcionando e você circula pelo país inteiro. Então, mais uma medida corretíssima do Tarcísio de Freitas, que reafirma em São Paulo que é um grande administrador. Quem é o ministro dos Transportes do governo federal, Silvio? Adivinha, né? Renanzinho. Família Calheiros. Pronto. O que se vai esperar? Não precisa falar mais nada. E onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Agora, Augusto, um detalhe, né? Talvez a grande novidade nessas obras todas aqui no governo de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, é que o dinheiro não vai sumir. Essa é uma grande novidade, porque o Rodoanel está aí, inacabado, e é uma obra que foi pensada e anunciada em 1998. Estamos em 2023. Posso só acrescentar um ponto, Paula, Silvio e Augusto? Eu acho que o Tarcísio traz um ponto muito especial aqui do que faz as engrenagens da economia americana não pararem de girar, né? Eu sempre comento aqui, vale a recomendação de uma pesquisa aí no Google, da Olimpíada de 1984, aqui em Los Angeles, né? Durante o governo do Ronald Reagan. Foi a primeira Olimpíada da história que não se gastou 1 centavo de dinheiro público. A Olimpíada inteira foi feita com parcerias na administração, em empresas com administração privada, empresas privadas com administrações também privadas, né, claro. E essa Olimpíada deixou um fundo bilionário que é usado até hoje em transporte público, em programas de treinamento para jovens, programas culturais, programas esportivos. Agora vocês fazem as contas aí, né? Quantos anos? De 1984 até aqui, até hoje, Los Angeles colhe frutos dessa parceria entre o governo e o capital privado. E a Justiça de São Paulo derrubou o liminar que impedia a prefeitura de retirar barracas da população em situação de rua instaladas em calçadas e praças da capital paulista. A remoção estava proibida desde fevereiro por conta de uma ação movida pelo deputado Guilherme Boulos, pelo padre Júlio Lancelotti e outras 6 pessoas. O prefeito Ricardo Nunes comentou a decisão da Justiça, aspas, rua não é endereço, barraca não é lar. Não é digno pessoas nas ruas expostas ao sol, chuva, sem banheiro, sem chuveiro, torneira, fecha aspas. Nunes disse ainda que o município está ampliando vagas em centros de acolhida, além de contratar vagas em hotéis para acomodar os moradores de rua. Silvio Navarro, a gente que trabalha aqui na região da Paulista, a gente se depara muito com essas barracas instaladas em praças, calçadas, a gente percebe que a zeladoria da cidade vai de mal a pior, né?
que você achou dessa decisão da Justiça certa em permitir a remoção dessas barracas espalhadas pela cidade, Silvio? Veja, Paula, essa é daquelas situações um tanto quanto delicadas, porque é evidente que quando você vê pessoas em situação de rua, morando na rua, se alimentando mal, crianças pedindo dinheiro, é evidente que você se comove, é claro que sim. Ninguém gosta de ver pessoas em situação indigna ali. Ocorre que, para quem anda, principalmente aqui na região da Avenida Paulista, por exemplo, embora isso esteja se expandindo, a gente sabe que essas barracas acabam acumulando lixo. A gente sabe que nesse ambiente, que não é um bom ambiente até do ponto de vista de saúde, né? Vira reduto para craqueiros. Isso acaba se tornando pequenas cracolândias. Mas, como eu disse, é algo que a gente toma cuidado para falar, porque, claro que aquelas pessoas elas estão em situação difícil. Ninguém escolheu estar ali. E elas precisam, sim, de ajuda do poder público. Precisam ser removidas para albergues ou para, no caso, centro de saúde, porque muitas delas são dependentes de crack. Então, a ideia é tirá-las dali, mas sempre vai aparecer o Guilherme Boulos, sempre vai aparecer o padre Lancelotti, porque o Guilherme Boulos faz política nessa hora. É justamente quando ele aparece para fazer política, para atacar o Estado, para dizer que isso é coisa da direita, que as pessoas ali estão sendo maltratadas, que é por isso que não se pode ter uma ação, por exemplo, da Guarda Municipal ou da Polícia Militar mais firme nessas regiões, porque, como eu disse, são pessoas que estão em situação muito difícil, precárias, precisam de atenção e ajuda, mas tem muita gente que se aproveita dessa situação. Traficantes, por exemplo, tem muita gente que rouba. Aqui em São Paulo, um celular é roubado a cada 3 minutos na região da Avenida Paulista. Isso são dados compilados de boletins de ocorrência, disponíveis na Secretaria de Segurança Pública. Então, é preciso ter atenção com essas pessoas e cuidado, sim. É um caso de saúde pública, sim, mas é preciso tomar cuidado também do ponto de vista da segurança urbana. Segurança, não digo nem só a zeladoria, como você citou, mas a segurança, porque enquanto tiver um Guilherme Boulos fazendo política com essas pessoas que precisam de ajuda, a situação nunca vai se resolver. Ana, Guilherme Boulos já disse que vai recorrer da decisão. Só para lembrar para quem chegou agora, Guilherme Boulos entrou com uma ação com o padre Lancelotti para impedir a remoção das barracas instaladas por toda a cidade. Agora a Justiça de São Paulo derrubou, portanto, essa liminar. O padre também não quer que as pessoas sejam removidas, é isso? Parece que sim. É inacreditável, é a falsa humanidade, falsa tolerância, falso amor, gente hipócrita que quer manter essas pessoas que precisam de cuidados, muitos com problemas mentais, né? Muitos também com problemas de drogas. Eles querem manter essas pessoas na rua para suas agendas aí políticas, né? Para continuar subindo em palanque, para aparecer ali, tirar foto. Agora, existe um ponto também, como o Silvio disse, é um assunto delicado, porque existe um ponto que nós estamos vivendo aqui na Califórnia em vários lugares. Venice Beach, por exemplo, um dos cartões postais da Califórnia, agora já melhorou com um novo xerife que foi eleito e que limpou, né, ali as praias de Venice. Mas antes, eles passaram uma lei aqui que a polícia não podia encostar nessas pessoas, né? Essas pessoas, ou seja, pessoas com problemas sérios mentais, pessoas com problemas sérios, usuários de drogas, muitos ali passando por overdoses, elas não poderiam ser tocadas ou removidas se não fosse por desejo próprio. Ora, como uma pessoa, né, num estado que está totalmente ali, um estado mental debilitado, seja por alguma incapacidade mental ou pelas drogas, como uma pessoa voluntariamente vai dizer eu preciso de ajuda, eu preciso sair dali. Então é um assunto que entra também na agenda da esquerda no Brasil e do mundo também, principalmente da esquerda radical daqui da Califórnia, que é essa agenda dessa esquerda do PSOL. É uma agenda de falso amor, de falso cuidado. Usam as pessoas, usam minorias, usam grupos
que precisam de ajudas na nossa sociedade apenas para palanque político e nada mais do que isso. Augusto Nunes. Olha, falar com todas as letras, aí tem que ser removidos essas pessoas imediatamente, porque só se prestam a instrumento de político, só isso. A prefeitura, pela primeira vez, está oferecendo abrigos muito decentes, com todo o aparato necessário para cuidar de pessoas doentes. Todos dormem bem, com muito mais conforto que nos lugares em que estão. Agora, qual é o problema? É o Boulos, é o padre Lancelotti. Eles não querem, eles acham que tem que ficar lá, e não num abrigo decente. Por que eles não vão dormir lá, ao lado? Por que eles não passam a noite, os dois, numa dessas barracas, para que eles sintam a vida que os caras levam? Por que eles não fazem isso? Para não repetir o papelão do Suplicy, Eduardo Suplicy, quando foi se solidarizar, né, com os presos, me aparece na prisão lá com um pijama de seda verde, Suplicy. É capaz o Boulos aparecer lá de pijaminha também, porque ele nunca viu isso. Abriga os desabrigados nas casas que a família dele tem e que não tem nenhuma função social, do ponto de vista dele, estão vazias, né? Leva para a casa dele, por exemplo. É um absurdo o que acontece em São Paulo, porque os que vieram, os visitantes, turistas que vieram para São Paulo, conhecer os lugares históricos no aniversário de São Paulo, encontraram interditados o pátio do colégio onde a cidade nasceu, a Praça da Sé. Manda o padre Lancelotti botar na igreja da Sé para ver se eles aceitam. No Centro Velho, na Praça da República. E eles não conseguiam ver sequer os prédios do Niemeyer construídos aqui porque todas as ruas estavam ocupadas, deliberadamente, por motivos políticos. Imagine, o Boulos quer ser prefeito de São Paulo. Tem articulações aí, como veremos daqui a pouco, algumas desastradas. Ele vai fazer isso, vai botar esse pessoal por barracas, porque casa ele não vai construir a tempo. Ele vai botar em barracas nos pontos turísticos. Eles estão na frente da prefeitura. É intransitável. A calçada é em frente da prefeitura de São Paulo, havendo alternativa do abrigo decente. Então chega de demagogia. E quanto à Cracolândia, essas coisas, a Ana lembrou muito bem. Eu entrevistei uma vez o Ferreira Goulart, grande poeta, um homem sensível, uma sensibilidade extrema. Ele dizia, olha, eu tenho 2 filhos esquizofrênicos, ele disse. Só é a favor da internação depois da concordância do portador da doença quem não tem filho esquizofrênico, quem não tem ninguém na família com problemas do gênero, com vícios desse tipo. Porque só quem não conhece o problema acha que um sujeito que já não controla a própria vontade vai concordar com a internação. Augusto, olha só, a Ana trouxe, né, no caso dos Estados Unidos, não é, Ana, que é o Skid Row, né, uma espécie dos fundos ali de Hollywood, creio que 50 quarteirões com mais ou menos umas 4, 5 mil pessoas. O que é que acontece aqui na cidade de São Paulo? Tem a Cracolândia, a mais conhecida, que funciona ali, é montada no centro de São Paulo, mas essas barracas, essa distribuição de barracas, inclusive tem gente que distribui barracas, não faltam ONGs distribuindo essas barracas. O próprio padre Júlio Lancelotti, essas barracas, elas dispersam, elas espalham os usuários de crack pela cidade e torna muito mais difícil o combate a isso, por exemplo. A gente sabe que combater e resolver o problema da Cracolândia sob as 2 óticas, como eu disse, a ótica da saúde pública, e como o Augusto acabou de lembrar aqui, são pessoas que precisam de ajuda, não estão mais conseguindo raciocinar, mas também ali
é um bom paradeiro para traficantes de drogas e para o PCC aqui em São Paulo. Está sob controle. Está sob o controle do PCC. As últimas operações policiais descobriram toneladas de drogas, dinheiro, traficantes ligados à facção criminosa lá. E muitos deles foram parar, no caso do centro de São Paulo, na gestão Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, quando instituiu um programa aqui na capital batizado Braços Abertos. O que era o programa? Aqueles dependentes ganhavam acho que R$15, R$20 por dia para varrer a rua, para trabalhar e podiam se hospedar naqueles hotéis curtiços daquela região por um preço camarada. O que aconteceu? Aquilo acabou virando um bolsa crack. Eles pegavam o dinheiro para comprar mais crack. E o que aconteceu com os cortiços, com aqueles hotéis? Viraram instalações para armazenamento de drogas e quem ficava lá em cima eram quem? Os traficantes. Quando não, casos de prostituição também descobertos ali. Olha a genialidade da proposta do PT aqui na capital. Então, veja, é preciso combater o traficante que está lá e cuidar das pessoas que estão lá também. Sem uma intervenção compulsória, no caso dos dependentes, e sem a mão firme do Estado, a polícia, a segurança pública, a guarda municipal não vão conseguir combater o problema, como foi bem lembrado aqui no caso dos Estados Unidos. Para completar o que disse o Silvio, as barracas, dezenas de barracas que estão entre as que se aglomeram diante da prefeitura, ficam vazias à noite. As pessoas ocupam durante o dia para manifestações políticas e vão dormir em casas que já têm. São apenas militantes desse o MTST. Silvio, vale lembrar da importância da força do Estado, mas muitas vezes o Poder Executivo tenta agir e esbarra, né? Tenta resolver a solução, mas esbarra em ações aí do Ministério Público, de ONGs, da Defensoria Pública, e aí vai ficando mais difícil resolver o problema. Agora, 18h11. Vamos para a política, porque um vídeo de uma conversa entre Guilherme Boulos, deputado do PSOL de São Paulo, e José Luiz da Atena vazou nas redes sociais. O apresentador sugere ser vice de Boulos nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Pessoal, o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT... e nós saímos candidatos, se você falar para o Lula, eu quero dar termo como vice e sinto muito. Nós podemos sair. Da Atena ainda disse que o melhor seria Boulos se afastar de Lula. Política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou. A nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você. O da Atena ama você. Mas nós achamos que a gente pode se eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. O apresentador, filiado ao PDT, completou: é preciso peitar o PT. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Esse é o tema. Aí você fala assim, legal, tal. Aí eu estou vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando que não ia enfrentar dificuldade, ele não descer a serra, Serra Maestra, Grama, o cacete, um maluco do Che Guevara, para peitar esses caras todos. E o Fulgêncio Batista, com o telefone ouro e com o cacete, seria o cara até hoje. Agora, o Lula,
não sei se aguenta o mandato. E é o seguinte, o PT, não é que o PT não gosta de você, o PT não gosta do Lula também. O PT também não gosta do Lula. O PT tem feudos. Verdade. O PSOL tem mais vontade de ajudar o Brasil do que o PT. O PT é um partido corrupto. Boulos disse o seguinte nas redes sociais, abre aspas, neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. E aí, Ana, vários assuntos aqui para a gente debater. Quero te ouvir. Você concorda com a avaliação do Datena que o PT vai querer empurrar Fernando Haddad para as eleições municipais ano que vem aqui em São Paulo? Olha, Paula, eu vou dar minha sincera opinião sobre esse vídeo. Eu acho que é uma baita encenação. Acho que foi ensaiado. Você vê que, diante desse desgoverno que afunda de uma maneira impressionante, a carreta furacão está totalmente desgovernada, você pega frases ali, né? O Lula não aguenta o mandato. Você vê que tem poucas pessoas ali. O ângulo da pessoa que está gravando o celular é um ângulo alto. Qualquer um ali veria que a conversa estaria sendo gravada. Eu vejo isso como uma tentativa de descolar o Boulos desse desgoverno, porque o Boulos é um satélite aí desse partido corrupto, do PT. Você vê que existe, para mim, uma tentativa de descolar o próprio Datena, que fez o L com força, de se descolar desse Titanic que é hoje o executivo no Brasil. Né? Me perdoa, eu posso estar errada, mas eu acho que isso tudo aí é uma baita encenação para que eles cortem alguns laços, pelo menos públicos, com o desgoverno que só afunda 100 dias de desgoverno e não tem um projeto, uma notícia boa, a economia despencando, os números, até então, que nós não vimos, números negativos que nós não vimos em 4 anos, mesmo diante de uma pandemia, e agora esses números aparecem, desemprego, inflação, a picanha não veio, o aumento do combustível. Desculpem, Paula, Augusto e Silvio, mas para mim isso aí é uma baita de uma encenação para tentar descolar da carreta furacão que está completamente sem freio e vai bater. Vai dar PT. 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo agora no Oeste Sem Filtro. E aí, Silvio, você também compartilha aí dessa avaliação da Ana? Sim, eu concordo, Ana, concordo com você. Eu também tenho a mesma percepção. Eu também acho que esse vídeo não foi vazado, esse vídeo foi preparado. Bom, tem vários elementos que a gente pode tratar aqui, né? Bom, primeiro, é um monólogo, né? O Boulos só fala é verdade, num único momento, que é quando ele fala sobre o PT, que o Datena diz o seguinte, o PT tem muitos feudos, o PT é um partido corrupto. Essa parte eu acho que o Datena está correto. Mas aí o Boulos fala, é verdade, só é um monólogo. Segundo, quem filmou? Tinha uma câmera escondida, foi uma grande... Ou alguém estava filmando. Aquilo tá na cara, e aí ninguém viu que tinha um celular apontado, que a pessoa estava... É muito ruim. É tudo muito ruim. Porém, tem um outro elemento aí que é o seguinte. O Boulos quer ser prefeito de São Paulo. Ele quer concorrer, ele tem o recall da última eleição, ele teve uma votação expressiva na última eleição, quando foi derrotado pelo Bruno Covas. Ele sabe que o atual prefeito é fraco politicamente. A maioria das pessoas aqui na cidade de São Paulo não sabe o nome do prefeito, não conhece o rosto. A direita não conseguiu se organizar ainda aqui em São Paulo. Fala-se que o deputado Ricardo Salles poderia concorrer, é um bom nome, tem um perfil capacitado e poderia enfrentar o Boulos de cara, né, frente a frente, mas ainda não se apresentou e depende do partido dele, do PL, e depende também, evidentemente, do apoio do presidente Jair Bolsonaro, que chegou ontem ao Brasil, voltou agora.
Então, ou seja, no momento em que o tabuleiro ainda não está todo montado, a corrida eleitoral não está colocada, o que o Boulos estaria fazendo aí é um aceno para dizer: Lula, você vai ter que me apoiar agora, porque foi parte do acordo da última eleição. Eu concorri a deputado, teve boa votação, mas concorri a deputado, não disputei Senado, não disputei o Palácio dos Bandeirantes, que para o Fernando Haddad concorrer como o único homem no campo da esquerda naquela eleição contra o Tarcísio. Lembrando que o Rodrigo Garcia, que tinha o mandato na época, era uma espécie de centrão do desgastado PSDB aqui em São Paulo. Então, ou seja, o Boulos fez o jogo do PT lá atrás. E agora ele está cobrando para dizer: Lula, agora você casa comigo. Agora você vai ter que bancar. É claro que o PT não vai abrir mão da cabeça de chapa. O PT nunca abriu mão da cabeça de chapa em momento algum, nem quando não tinha um candidato competitivo aqui na cidade de São Paulo. Gilmar Tato foi candidato. Traço. O Alexandre Padilha disputou o governo de São Paulo, quem se lembra? Traço. Né? Então o PT vai jogar pesado para brigar nessa hora. E o Boulos está se adiantando. Está querendo um cheque do Lula, dizendo que vai honrar a candidatura dele. Mas, convenhamos, foi muito mal feito o vídeo, a forma como saiu, né? Agora, o Datena como quase político, é uma piada. Desculpa, Datena, nada com o seu trabalho como jornalista, mas é uma piada. Já se filiou a 5, 6 partidos na vida, já se lançou candidato a senador na última eleição, deputado, prefeito de São Paulo, governador e nunca disputou nada. Então, como político, vai mal. E aí, Augusto, para você também foi armação? Bom, algumas constatações, eu não cheguei ainda à conclusão, vou dizer por quê, mas algumas constatações são elementares, aí, e eu concordo, em todas estão de acordo com a linha de raciocínio de vocês. Bom, primeiro, o Datena não será candidato. Mais uma vez, ele vai retirar a candidatura em troca de um aumento de salário expressivo. Seja feliz, sou eu quem paga é a Band, mas ele vai ter outro aumento, porque em todas as eleições recentes ele fez isso e ficou por causa de um grande aumento, não por causa de problemas políticos. Ele é um apresentador bem-sucedido e quer continuar a ser. Segundo, é claro que todos eles sabiam que estavam sendo filmados. Aquela posição de câmera, não tem como não saber. Não tem como. Terceiro, eu não entendi. Cadê os amigos os amigos corintianos? Eu vi ali o Boulos, o Datena e o Neto, que está sentado. Quais os outros que estavam presentes? Ele disse que o Neto estava lá, né? Mas não é o Neto que aparece naquela imagem. Não é o Neto que aparece. Então, quem é que aparece? Cadê o Neto e tal? Aquilo é mesa de almoço? Não me pareceu. Aquilo pareceu um gabinete lá, uma salinha do Datena recebendo alguém. O boné você põe para fazer o programa. É isso aí que ele fez. Também, ele fez um programinha que era o uniforme, né, lá na Band e tal. Você põe e faz o teu numerito e diz o que você quiser. Agora, um inspetor Clouseau, desastrado, resolveria esse problema em 2 minutos. A reação do Boulos não é do indignado. Ele será candidato, com certeza. Algum da família Tato, que controla o PT, também será candidato. E o Lula provavelmente vai tentar lançar o Haddad. Até aí eles acertaram. O Lula só tem o Haddad para isso, para aquilo, é para perder todas. Agora, é de um amadorismo que vai resultar no seguinte: vai escancarar a antipatia recíproca entre PT e PSOL. Né? O PSOL é o PT que finge que saiu, voltou do como direi, cabaré, do cabaré para o convento. É essa a diferença, eles ainda fingem que não estão no bordel. Não estão no bordel onde o PT está há muito tempo. Agora, é um negócio tão primário para gente que lida com televisão. Tão primário. O Boulos, pela primeira vez, ele não está exibindo o lado que disseram a ele que é o melhor.
o lado direito, assim, né? Que ele olha o olhar 43, assim, acha bonito e tal, nem isso. Então é um negócio que isso vai dar uma tremenda confusão, eu não consigo identificar quem sai ganhando. Provavelmente todos saem perdendo, por nada. Agora, é de quinta, né? É de quinta isso aí. Nós vamos exibir daqui a algum tempo, a internet não perdoa, vai sair lá. E você repara, eu acho, Augusto, pelo que até foi dito, que é a casa do bolo, seria, porque é no Campo Limpo. Mas você vê que é tudo esquisito, né? Tem um sujeito ali que eu não sei quem é que tá de meia, né? Tá vendo? Tá esquisito, né? É tudo muito esquisito. Agora seria o Neto tá participando, mas não tá na mesa, seria ele que filmou ou não, né? É tudo muito complicado. Aí ele cita, num dado momento, ele dá a entender que o bolo seria uma espécie de Che Guevara, teria que buscar inspiração no Che Guevara. Aí ele fala, tô vendo o Fidel, ele creio que seja um quadro em que ele não estava vendo o espírito. Faltou ensaio. Mas tudo muito esquisito ali. Acho que a gente pode dar o troféu, como é que chama? Aquele prêmio Framboesa, né? De filme Framboesa de Ouro, filme Framboesa de Ouro, é para esse filme. Ganhou, venceu. Esse filme é fofo. Olha, já ganhou, tem razão. Agora, Augusto, a diferença que você falou entre o PT e o PSOL, né, que você usou até aqui uma boa analogia, a diferença é que o PT, hoje, ele é totalmente orgânico. Eles estão empregados entre aspas, em alguma administração, né, uma prefeitura, agora foram todos para Brasília, são todos filiados à CUT, estão recebendo o nosso dinheiro, nós que pagamos eles, que trabalham na máquina pública. O PSOL, eles estão nos diretórios acadêmicos da faculdade até hoje, uns 20, 30 anos. Eles estão lá. Se for em qualquer universidade pública, aí você vai encontrar a militância toda lá. De lá, eles vão para algumas regiões aí, redutos boêmios da cidade, colocam o boné do MST. É mais ou menos essa a diferença. O PSOL, como o Brasil é um país estranho, o sujeito é menor de idade até os 28 anos, paga meia e se torna idoso aos 60. O pessoal do PSOL passa dos 28 aos 60, eles continuam na universidade. Continuam. No centro acadêmico. Agora, 18 horas 27 minutos, 60 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. E logo mais a gente vai tratar aí do caso Rodrigo Pacheco, que parece estar arranjando viagens para evitar a leitura do requerimento da CPI de 8 de janeiro. Mas antes a gente tem um recado para você. Fique conosco, a gente volta já já. E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita e Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais, a promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, agora tem as desculpas para adiar a CPI mista de 8 de janeiro.
Ele foi convidado por Lula para viajar para a China em 11 de janeiro, bem na semana em que o requerimento seria lido. Como se não bastasse, uma segunda viagem está programada para a Inglaterra. Ele aparece na lista de participantes do grupo de líderes empresariais, o LIDE. A conferência será no dia 20 deste mês. Pelo jeito, a CPMI ficou em segundo plano mesmo e de modo aí bastante estratégico. Só para a gente lembrar para a nossa audiência, até agora 192 deputados e 37 senadores assinaram pela instauração da CPMI de 8 de janeiro. E para falar sobre esse assunto, é hora agora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com o senador Esperidião Amin. Ele é um dos parlamentares que defendem a CPMI de 8 de janeiro. Muito boa noite, senador. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Muito boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem, que estão nos assistindo. Eu acho que nós estamos chegando a um momento decisivo. Vai ter que haver uma reunião do Congresso. E aí quero dizer claramente, com a presença ou sem a presença do presidente do Senado. O vice-presidente do Congresso é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso já foi esclarecido. E eu acho que vai ser muito difícil o Congresso não se reunir neste mês de abril. De forma que eu não vejo esses compromissos como uma estratégia de adiamento, porque o número de medidas provisórias e de vetos que devem ser apreciados, ambos os números são consideráveis. Eu queria começar perguntando, o presidente Rodrigo Pacheco havia dito que leria, então, o requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro, na semana ali do dia 11, e, portanto, ele deve estar na China, em viagem comitiva com Lula. Existe a possibilidade de adiantar a leitura desse requerimento para antes do dia 11? Não, antes do dia 11 é impossível, mas o que é possível é que haja a reunião do Congresso, a sessão do Congresso, mesmo sem a presença do presidente do Senado. Isso não é uma impossibilidade. Pelo número, repito, pelo número de matérias a deliberar, especialmente vetos importantes, e medidas provisórias que já estão, digamos, trancando a pauta. Eu acho que a reunião do Congresso, a sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado, pode acontecer, mesmo sem a presença do presidente do Senado. O que talvez até não seja de todo inconveniente para o senador Pacheco. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite. O senhor bem lembrou, tem outros temas para ser analisados nessa sessão, as medidas provisórias. Parece que a primeira delas, por exemplo, trata da própria estrutura do governo, com a criação de ministérios, a estrutura da presidência da República, e isso caduca, precisa sim ser votado. Mas a sensação que a gente fica, o senhor até falou, pode não ser de todo inconveniente para o Rodrigo Pacheco, é que ele estaria agindo a serviço do Executivo, pelo menos durante um tempo. Do ponto de vista de alinhamento com o Executivo, o senhor não vê o presidente Rodrigo Pacheco muito alinhado ao Executivo? Ao contrário, por exemplo, do que acontece na Câmara, onde o Arthur Lira tem demonstrado, pelo menos nos discursos, uma postura, uma posição mais independente? Olha, cada qual com o seu estilo, né? O senador Rodrigo Pacheco é um homem de trato muito educado, digamos assim. Ele é um homem de grande preparo intelectual, de grande preparo jurídico, né? Eu o conheço desde o tempo de Câmara dos Deputados. E ele não está propriamente a serviço de. Eu não o vejo assim. Agora, para muitos, não é o meu caso, a CPMI pode ser um fator que comprometa outras deliberações importantes para o Brasil. Por exemplo, reforma tributária, por exemplo, o arcabouço fiscal. Eu não vejo assim. De sorte que,
Se ele tiver, como tem, 2 compromissos, um inadiável, digamos, esse de Londres, ele tem que ir lá, está anunciado já, é um compromisso assumido. O da China, cá para nós, não foi orquestrado esse adiamento. Ele vai ser exatamente no dia 11 de abril. Então, não se trata de Pilatos, nem de Pilates, quer dizer, não é nenhum exercício físico, mas ele vai ter que cumprir esses 2 compromissos. Há matérias relevantes que merecem a decisão do Congresso. Não vejo inconveniente nenhum em ele estar cumprindo os compromissos e o vice-presidente do Congresso, no caso, o vice-presidente da Câmara, assumir a presidência da sessão e cumprir com competência a missão que a sessão do Congresso requer, incluindo a leitura do requerimento de CPMI, que já tem, como foi dito aí, as assinaturas necessárias, quer dizer, houve a reunião, não tem como escapar, a não ser que alguém retire assinaturas. Porque o fato determinado existe, a investigação pelo Congresso é mais do que cabível, não custa nada lembrar que é o Congresso americano que está investigando com competência, que nós temos também, competência e responsabilidade nos episódios do Capitólio, da invasão do Capitólio, de forma que não se trata de Pilatos. As instituições estão acima de compromissos individuais. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Esperidião Amin e Augusto Nunes. Senador, boa noite, é um prazer revê-lo. Saudade de você, Augusto. Não também. Que os outros não mereçam, mas os seus cabelos brancos são um atestado de que nós nos Vou visitá-lo na primeira chance com muito prazer. Será um grande prazer. Senador, prometo declamar alguma coisa do Jaime Caetano Brown para você. Exatamente. Senador, o senhor deu a informação que eu não tinha levado em conta isso, a possibilidade do vice-presidente da Câmara presidir a sessão, né? Agora, só faria sentido essas viagens aí com as quais você dilata o prazo se o governo ainda estivesse empenhado em que a parlamentares retirassem a assinatura do requerimento. Isso está acontecendo ou não? Não, a imprensa tem veiculado isso. Mas ainda agora? Não, eu acho que essa notícia arrefeceu um pouco de semana passada para cá. Isso. Né? Até porque a cada dia fica mais evidente que falta um complemento de narrativa. Né? O governador do Distrito Federal, ao reassumir, o que disse? Olha, nós erramos, nós falhamos. Nós do Distrito Federal, o comando da polícia. Agora, e os outros? E o governo federal? E eu mesmo já declarei. Eu fiz até uma leitura de memória, né? Às 19h30 do dia 6 de janeiro, comparando com a Semana da Páscoa, né? Ou seja, na sexta-feira, veio a seguinte notícia. Deve haver, espera-se que haja invasão do Congresso Nacional e de outros prédios públicos da esplanada dos ministérios. Isso entrou não na caixinha de correio, entrou no Sistema Brasileiro de Inteligência, 48 agências, Ministério da Justiça, Comando do Exército, Polícia Federal, 48 agências. Às 19h30 do dia 6. E os efetivos do governo federal, por exemplo, o batalhão do Planalto, os dragões da independência, as forças militares que têm a missão principal, precípua, de guarnecer, de proteger os prédios do Executivo. 1.500 homens. Por que isso foi
esse contingente disponibilizado para isso que se anunciava foi reduzido. Falta uma narrativa razoável para justificar até a frase do presidente Lula. Logo depois, no dia 8, ele disse: alguém abriu a porta. Alguém abriu a porta. E abriu de dentro para fora, ou seja, por dentro. Não arrombou a porta. Então, isso falta esclarecer. Eu só dei dois exemplos aí, o do governador do Distrito Federal, que foi afastado, que reconheceu que as responsabilidades do Distrito Federal foram negligenciadas. E o presidente da República. Para entrar com essa facilidade, só se alguém abriu a porta. E ter aberto ou não a porta, com esta advertência pontual que eu estou mencionando, merece ser investigado. Né? Esse fato merece sim. Se é desídia, se houve conluio, enfim, eu não participo de tese, de formulação de teses conspiratórias. Eu acho que nós temos que conhecer a verdade, porque o sistema brasileiro de inteligência é algo muito bom. Este sistema, desenhado pela Lei 9883, de 1999, é uma contribuição para a democracia, para a preservação do Estado de Direito. E não pode dizer falhou, deu um apagão. Não. Que apagão é esse? Quem apagou a luz ou abriu a porta? É isso que nós temos que investigar para que se conheça a verdade. E não falo isso para reduzir o ato ignominioso, a vergonha que eu tenho pelo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Mas merece repúdio a ação, ou seja, merecem as ações, merecem repúdio, e as omissões também. E igual rigor na investigação. É o que está faltando. Ana, sua pergunta. Muito boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Eu queria aproveitar a ilustre presença do senhor aqui e fazer duas perguntas em uma. O senhor já disse sobre a CPMI e a opinião do senhor, eu acho que está muito embasada no que a sociedade brasileira espera, né? Transparência e investigação. E nós precisamos conhecer a verdade, como o senhor disse. Eu queria, então, sair um pouco dessa seara e fazer duas perguntas. A primeira é sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor diz que ele é um intelectual, tem um saber jurídico grande, né, e vasto, digno da cadeira que ele ocupa. Por que o senhor acha que ele nunca trouxe ao plenário, pelo menos para discussão, um possível pedido de impeachment de ministros do STF que cometam inconstitucionalidades, já que essa prerrogativa é do Senado e está na nossa Constituição, é a nossa ferramenta de freios e contrapesos para qualquer abuso do judiciário? E a segunda pergunta é que corre-se agora que um possível indicado para o Supremo Tribunal Federal seria o advogado do Lula, o Cristiano Zanin. O senhor acredita que a sabatina do Senado para essa ou qualquer outra indicação que tenha um cunho talvez um pouco atrelado ao ativismo, o senhor acredita que em algum momento essa sabatina ela será séria e vigorosa para esses indicados? Obrigada, senador. Vou começar pela segunda. Eu sou um estudioso do artigo 383 do nosso regimento, né? Acho que nós deveríamos ter uma comissão específica para minerar dados, informações e oferecer subsídios para as sabatinas de toda sorte, desde o Supremo até as agências reguladoras. Acho que o Congresso tem uma grande responsabilidade nisso quando aprova um nome. Se isso não vem acontecendo, eu acho que nós temos que aperfeiçoar o mecanismo. E no Congresso americano, o Senado, quando cumpre essa tarefa, ele se vale dessa mineração de dados e informações sobre a pessoa indicada para
descobrir algum fato objetivo que possa, digamos, vamos ser bem claros, Travou. acho que nós temos que aperfeiçoar. Voltou. E acho que a sabatina é um grande momento para a democracia. Deve ser aperfeiçoada e talvez seja com o próximo indicado ao Supremo. Assim como já tivemos aperfeiçoamento quando foi aprovado o ministro André Mendonça, né? Nós mesmos cometemos erros de ficar postergando a análise e eu fui um daqueles que criou mais caso com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, casualmente eu mesmo, o senador Davi Alcolumbre, que fez uma retenção, estou repetindo aqui o que eu disse no plenário, indevida do processo de apreciação. Quanto à questão do presidente do Senado, olha, eu acho que é a lei da inércia. O presidente Davi Alcolumbre reteve todas as solicitações de processo de impeachment, 27, ao longo do período 2019-2020, e em dezembro de 2020, arquivou todas. Eu estou achando que eram 32 e não 27. Posso estar errado, mas é um número absurdo, alto. Por quê? Porque não quis. Segundo, por que o senador Rodrigo Pacheco fez a mesma coisa? Primeiro, pela lei da inércia. Segundo, por um fato muito relevante. Nós nunca conseguimos 41 assinaturas para esses requerimentos. Eu duvido que se houvesse 41 assinaturas num requerimento, o presidente do Senado teria tido a atitude que teve. Ou seja, faltou também a demonstração de que a maioria quer abrir o processo, já que a interpretação regimental é equivocada. A Constituição diz que compete ao Senado e não ao presidente do Senado. E o regimento permite essa interpretação presidencialista de dar ao presidente do Senado a autoridade, né, a possibilidade de abrir ou não o processo de impeachment. Fazer a leitura, submeter a alguém. Se ele tivesse 41 assinaturas na frente, ou seja, no documento, eu acho que a atitude seria outra. Então, eu culpo a nós mesmos por não termos conseguido o número que representa 41, queremos abrir o processo. Não queremos caçar, queremos abrir o processo. Então, eu acho que faltou essa manifestação de vontade. Como também nunca conseguimos 41 assinaturas, e eu assinei, os convites, não são nem convocação, para que um ministro do Supremo viesse explicar, por exemplo, o inquérito 4781, que já completou 4 anos e opera como se fosse uma inquisição que não é santa. Nem usa esse apelido de Santa Inquisição. É um processo inquisitorial em que o suposto atacado investiga, condena e não há recurso a se oferecer. O inquérito 4781 é coisa da Inquisição, que se apresentava antigamente como santa. Esta sequer se apresenta como santa. Senador, e uma última pergunta. Na semana que vem o governo completa aí 100 dias. Qual a sua avaliação desses 100 dias de governo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o governo se beneficiou muito com o episódio do dia 8 de janeiro. Não há quem possa deixar de sentir repulsa pelo que aconteceu. E acho que não faz bem ao governo nem ao Brasil considerar que essa meia-verdade seja satisfatória. No mais, eu já disse em dezembro, o marco fiscal, esse que estão chamando arcabouço fiscal,
cujos detalhes nós não conhecemos, este vai ser a pedra angular do governo, ou seja, o que pode suportar, dar vigor às intenções, dar força para este projeto de governo, e será muito importante para o Brasil, não só para este governo, será o novo marco fiscal, novo arcabouço, ou seja, algo que impeça, e aí eu peço a atenção do Augusto Nunes, que nós continuemos como estávamos indo, com o teto de gastos, que nem, na expressão do Leonel Brizola, que nem rato em guampa, ou seja, nos enfiando cada vez num lugar mais apertado, sem alternativa de investimento minimamente, razoavelmente necessária para o país. O país precisa ter alguma capacidade de, no mínimo, subsidiar investimentos estritamente necessários, como é marco legal de saneamento, como são as obras de infraestrutura, da logística em geral, contando com a iniciativa privada, mas contando também com uma forma de enfrentarmos essa terrível desigualdade que torna projetos bonitos, valiosos, antieconômicos no Brasil, pela indisponibilidade de capacidade de pagamento daquilo que nós temos que fazer, que é investimento obrigatório para o país. Então, o marco legal, para mim, neste momento é mais importante do que a reforma tributária, que é um projeto de longo prazo, coisa de 4, 5, 6 anos, correção. O marco legal, sendo crível e não nos deixando numa camisa de força, que eu chamo, em homenagem ao Brizola, de caminhar que nem rato em guampa, este marco legal, sendo sensato e crível, pode favorecer ao governo e, acima de tudo, favorecer as necessidades ingentes do Brasil, de termos um processo de reindustrialização inteligente, de cuidarmos, pelo menos, das questões mais graves que tornam o custo do Brasil terrível. Então, marco legal, marco fiscal, arcabouço fiscal, como se queira, nesse momento é a pedra angular do governo. E nós conversamos ao vivo com o senador Esperidião Amin. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora, 18h52, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste e também pela plataforma Rumble. Mais de 65 mil pessoas nos acompanham ao vivo, somando aí as audiências do YouTube e também do Rumble. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito essa audiência maravilhosa para convidar você a assinar a Revista Oeste, você que gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante, você que está cansado da velha mídia, da velha imprensa, está na hora de apoiar uma mídia nova, independente. Os textos, os melhores jornalistas do Brasil, você encontra em revistaoeste.com. Para assinar, é só entrar no site, revistaoeste.com/assine, ou usar esse QR Code aqui do ladinho, um passo a passo bem simples, para você também se tornar o nosso assinante. Lembrando que a gente não aceita dinheiro de governo, não aceita dinheiro de partido político, então é o valor da sua assinatura que apoia projetos aqui como o Oeste Sem Filtro, por isso a gente conta com o seu apoio, com a sua assinatura. Agora a gente tem mais um recadinho para você e volta já já. Imagina um alimento funcional, rico em proteínas, vitaminas, que auxilia nas dores das juntas, coluna, joelho, artrite, artrose, fibromialgia e hérnia de disco. Tudo isso porque ele contém cálcio, vitamina D, magnésio e colágeno que repõe a cartilagem do corpo. A Nutrescência traz para você o Chlorella, o produto que está fazendo toda a diferença no mercado e na vida de muita gente. Além de suavizar as dores, o Chlorella é um poderoso anti-inflamatório natural. Ele ainda possui ômega 3, que auxilia no controle da hipertensão e diabetes. Além de controlar o colesterol, também vai ajudar na insônia, na ansiedade, até mesmo na depressão, trazendo mais disposição e energia para o seu dia a dia. Ligue agora no 0800 591 4412 e adquira o seu.
Além de auxiliar no tratamento da perda de memória, o clorela da Nutrescência contém luteína, uma das responsáveis por proteger nosso organismo de doenças oculares, como degeneração macular relacionada à idade. Ligando agora no 0800 591 4412 e adquirindo seu clorela, você ganha 50% de desconto na sua primeira compra. Mas corre, isso é só para 100 primeiras ligações. Lembrando que todo cuidado gera resultado. Nutrescência Suplementos, cuidando mais uma vez do que é mais importante para você, a sua saúde. E agora o assunto é STF. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou que a corte pratique ativismo judicial. Segundo o ministro, o STF tem protagonismo por conta da abrangência da Constituição e dos temas que são levados ao Supremo. Existe uma percepção bastante equivocada de que o Supremo Tribunal Federal é extremamente ativista, que inventa legislações e produz decisões que trazem insegurança jurídica. Gostaria de dizer que nada disso acontece. E aqui é preciso distinguir, diferenciar três termos que são muito distintos mesmo. Um é a judicialização, outro é ativismo e o outro é protagonismo judicial. A judicialização no Brasil, ela é produto de um arranjo institucional que está na Constituição e na legislação que facilita amplamente o acesso ao Poder Judiciário. Esta percepção de que há ativismo não existe. O que existe mesmo é um protagonismo judicial. Por qual razão? Como tudo pode chegar ao Poder Judiciário, o Judiciário passa a ter uma visibilidade incomum. Sobre as críticas às decisões do Supremo, Barroso afirmou que cumprir a Constituição não é um torneio de simpatia. Cumprir a Constituição com independência e com coragem moral não é participar de um torneio de simpatia, porque você sempre desagrada, e o que você agradou hoje, você desagrada amanhã. No ano passado, a acusação de ativismo judicial foi tema de discussão no Senado. Convidados, Barroso e Alexandre de Moraes recusaram-se a participar da oitiva. E aí, Silvio, tem uma coisa que dá para concordar aí com o Barroso, é quando ele diz a abrangência da nossa Constituição, que é extremamente prolixa, né? Tudo chega ao Supremo, né? É verdade. E, de novo, falando sobre o Brasil fora do Brasil, né? Tá na Brasil Conference, falando para estudantes em Boston. Como viajam os ministros do Supremo Tribunal Federal, como passeiam, né? E como não falam nos autos, deixam para falar nos microfones. Como assim ele diz que o Supremo não tem protagonismo? Tem que combinar com o ministro Dias Toffoli, que disse que o Supremo é o poder moderador, né? Como se o Brasil ainda estivesse sob a Constituição Imperial de 1824, que entregava plenos poderes a Dom Pedro, né? Em benefício de Dom Pedro, a Carta de 24. Curioso ele dizer que não tem protagonismo. Precisa conversar com o ministro Dias Toffoli. É claro que tem protagonismo. Nós entrevistamos agora há pouco o senador Espiridião Amin, que lembrou bem do inquérito 4781, que já dura 4 anos, um inquérito perpétuo no qual o Supremo Tribunal Federal é vítima, investigador, tem poder de polícia, descarta a participação, não chama o Ministério Público à baila, decide, prende e solta quando quer, a bel prazer, a conta-gotas, um inquérito que muitos advogados não têm acesso, muita gente foi presa sem a atualização do Código de Processo Penal, sem as leis atuais, né? Foram usado flagrante perpétuo, algo que não existe. Quem não se lembra do deputado Daniel Silveira, por exemplo. Então veja, como não tem protagonismo, os ministros a população brasileira hoje, infelizmente, conhece o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não conhece a escalação do seu time de futebol, por exemplo, nem da seleção brasileira. Se isso não é um retrato de que são protagonistas, de que são juízes da Suprema Corte, Ana Paula pode falar daqui a pouco se a população americana conhece pelo nome cada um dos ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, eu repito, eles são conhecidos. Ele diz que não é verdade que o Supremo legisla, só o que o Supremo faz é legislar. É papel do Supremo mandar abrir uma CPI, por exemplo, como fez com a CPI da pandemia, na época da Covid?
um deputado, um senador entrega uma proposta, um projeto, isso leva anos tramitando em comissões até chegar no plenário. No caso de uma emenda à Constituição, são 2 votações em cada uma das casas, porque o Brasil tem um sistema bicameral, Câmara e Senado, votação com quórum altíssimo, e até ontem um ministro com uma única caneta, numa decisão monocrática, dizia o que vale e o que não vale no Brasil. Isso não é protagonismo? Nós temos um ministro na Suprema Corte que, segundo a imprensa mundial, segundo o New York Times, decide o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais. Isso não é protagonismo? Bom, então não sei. E aí, Ana, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes e também o Barroso foram convidados a participar de uma audiência do Senado para discutir ativismo judicial e não apareceram. E deram de ombros, né? E não, Silvio, a população americana não sabe os nomes dos ministros da Suprema Corte Americana. Os ministros da Suprema... Aliás, ministros não, juízes, tá? Porque aqui eles precisam ser juízes. Esses juízes da Suprema Corte Americana, eles não têm redes sociais, eles não falam fora dos autos, eles não dão entrevistas, ninguém sabe deles, ninguém sabe deles. A gente só fica sabendo de alguma opinião quando é uma opinião oficial de alguma decisão, decisões que são tomadas quando a Suprema Corte é provocada. O que nós temos no Brasil é um Supremo Tribunal Federal ativista, sim, que age muitas vezes sem sequer ser provocado. Tem uma matéria, talvez o Silvio, com a boa memória das nossas antigas edições, vai lembrar, mas nós temos uma matéria na revista Oeste que mostra as mais de 100, se eu não me engano, interferências do Supremo Tribunal Federal no governo do presidente Jair Bolsonaro em prerrogativas que eram do Executivo. Não é disputa constitucional, o que está escrito na Constituição, não. Interferências diretas em prerrogativas do Executivo. Como, né, qualquer coisinha que a oposição não gostava, batia na porta do STF, e o STF atendia o pedido da oposição e dava um passo, né, além. O ministro Barroso fala que nós estamos aqui apenas para cumprir a Constituição. Ora, eles interferiram também no próprio debate sobre as urnas eletrônicas. O ministro Barroso foi até o Congresso, ele conversou com parlamentares, a comissão para analisar, né, ali o debate sobre as urnas eletrônicas, de repente mudou, né? Ela foi modificada. O ministro Barroso sozinho, ele tornou obrigatório o passaporte vacinal para a Covid no Brasil, inclusive para brasileiros. Centenas de brasileiros ficaram presos fora do Brasil, em aeroportos, porque ele simplesmente, com uma canetada, ele decretou que seria obrigatório o passaporte vacinal para entrar no Brasil. E o ministro Barroso, pelo que nós sabemos, já em várias declarações dele, ele gosta da Agenda 2030, ele já falou que o Supremo Tribunal Federal está também alinhado com a Agenda 2030. Olhem, uma pequena pesquisa aí, você vai entender o que é a Agenda 2030. E o ministro Barroso é também, Paula, para finalizar o meu comentário, aquilo que o juiz Antonin Scalia, grande juiz Antonin Scalia, já falecido da Suprema Corte Americana, respeitado pelos dois lados, né, do espectro político aqui nos Estados Unidos, dizia de aperfeiçoar uma Constituição que é viva. O juiz Scalia tinha pavor disso, ele sempre falava, Constituição é um documento morto. Se você quer alguma alteração, você pendure ali, né, a sua caneta, coloque de lado a sua caneta de juiz e se candidate ao parlamento. Vá fazer leis, vá discutir leis, porque enquanto juiz, a Constituição apenas cai na sua mesa como um documento morto. E o Barroso, ele é da prerrogativa da Constituição viva, um organismo vivo,
que se o legislativo, se o parlamento, se o Congresso está atrasando algumas discussões na sociedade, ora, com uma canetada, então, eu vou resolver o que vocês não querem, que eu quero que vocês discutam. Como, por exemplo, o aborto, a legalização das drogas. Ora, se o nosso Congresso não está discutindo alguma coisa, talvez seja porque a sociedade não quer que aquele assunto seja discutido. Então, não é justo que um ministro ativista, com uma canetada, mude ou invente alguma lei para satisfazer os seus desejos pessoais, políticos e ativistas. Augusto, vale lembrar que essas declarações aí do ministro Luiz Roberto Barroso foram dadas nesse final de semana no Brasil Conference, um evento em Boston, nos Estados Unidos. Bom, se você quiser se esconder dos ministros do Supremo, basta você se infiltrar num gabinete em que eles deveriam estar trabalhando. Veja o número de processos que tramitam no Supremo sem que eles encontrem tempo para julgá-los. São dezenas de milhares de processos. Eu só vou enfatizar o que já disseram aqui o Silvio e a Ana, que resumiram essa ópera, né? Diz que não é cumprir a Constituição, não é concurso de simpatia, nem deve ser um torneio de exibicionismo arbitrário, o descumprimento da Constituição. Essa história de que a Constituição é muito grande e por isso as dúvidas aparecem, não tem dúvida nenhuma. Não permitem outra interpretação que fica claríssima na leitura do texto o que eles têm descumprido, ali simulando que é como se fosse possível fazer o contrário, outra coisa. Exemplo. Nenhum deputado ou senador pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras e votos. Nenhum. Eles já mandaram para o espaço isso aí. Eles estão exercendo atribuições, confiscando atribuições dos demais poderes. Deputado só pode ser julgado pela Câmara, a menos que tenha cometido determinado crime, ali muito bem especificado, e aí vai gozar de foro especial do Supremo. Esse negócio de cassação, que eles induzem, né, discutir votação, discutir leis, isso é coisa, fazer leis é coisa do Legislativo, está no próprio nome. Cabe ao Judiciário julgar, e julgar corretamente. Eles são mais que protagonistas, são exibicionistas. Eles vivem falando só fora do processo. Não falam dentro do processo porque eles não querem perder tempo com coisas que não dê manchete. Eles dão palpite em tudo. Tudo. Eles decidem que tem que ser preso quem não acredita no sistema eleitoral. Quem critica o sistema eleitoral vai preso. Eles mantêm na prisão um homem que foi indultado pelo presidente da República. Indulto, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é atribuição do presidente da República, gostemos ou não, aí no vídeo. Então eles não cumprem a Constituição, que é a função deles, essa é a atribuição, né, defender a Constituição de desvios eventuais ensaiados por outros poderes. Não fazem isso, eles próprios deformam a Constituição. Eles inventam leis, quem faz lei é o Legislativo. Eles interferem no Poder Executivo, né? Dei um exemplo, poderia dar milhares aqui. E praticam o ativismo judicial, sim. Não só porque disseram que eles são o poder moderador, pela voz do Dias Toffoli, como porque vivem inventando leis e têm conseguido no momento manter centenas de pessoas presas sem culpa nenhuma. Quer complementar, Silvio? É só trazer o dado que a Ana tinha citado. Um levantamento que a revista Oeste fez foi em agosto de 2021.
21. E àquela altura, o Supremo já tinha o número de 123 decisões, 123 vezes que interferiu no governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso em agosto de 2021. Ou seja, ainda tinha mais 1 ano e meio de mandato pela frente. Basta a gente se lembrar, repito, do período da pandemia. O Supremo interferiu em tudo, inclusive na autonomia, tirando a autonomia do Executivo para deliberações referentes à crise sanitária. E, inclusive, foi o senhor ministro Luiz Roberto Barroso quem mandou o Senado instalar a CPI da Covid. Ou seja, ele interferiu no poder legislativo. E não vamos esquecer também de como ele tratou um cidadão em Nova York, né? Que, sim, de maneira educada, interpelou o ministro e a resposta foi o famoso perdeu mané, logo após as eleições. A gente tem que revisitar essa matéria, Silvia, essa nota aí, para a gente atualizar os números, que com certeza já avançaram. Agora, 19h10, e o Papa Francisco defendeu Lula e Dilma Rousseff em uma entrevista a um canal de TV argentino. O pontífice criticou a condenação do atual presidente e o impeachment de Dilma. Disse que houve perseguição política. Así fue condenado Lula. Sí. Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias, excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, entonces, y no pudieron. Bueno, decían no hay pruebas, hay indicios. Ah. Ahora, ¿cómo se hace? Porque se condenan inocentes. Sí. Se condena inocentes. Sí, sí. Y en Brasil sucedió lo mismo con estos. A entrevista foi gravada antes do Papa ser internado por causa de uma bronquite. Francisco teve alta no sábado. E aí, Ana, eu sei que você é uma grande admiradora de João Paulo II. E o Papa Francisco agora, hein? Pois é, e estávamos falando em ativistas, né? Tá aí mais um. Eu estou vendo nas redes sociais alguns católicos dizendo que quem não é católico não pode comentar, quem é agnóstico. Bom, então vamos lá. É lugar de fala que vocês querem? Então tá. Eu sou batizada, fiz a primeira comunhão, fui crismada na Igreja Católica, vou à missa todos os domingos, rezo o meu terço diariamente. Meu filho vai ser crismado agora nesse final de semana. Ou seja, eu tenho uma de fala, não é isso que vocês gostam? Então, vamos lá. Disso é inacreditável uma igreja que teve um ícone, um líder como João Paulo II, que dedicou a vida a lutar contra ditadores e o comunismo, que dedicou a vida a lutar a favor da liberdade contra regimes totalitários. É inacreditável ver o líder que nós temos agora, um Papa que defende políticos que estão de mãozinhas dadas exatamente com ditadores de regimes totalitários e comunistas, dizendo que o político mais corrupto que nós já tivemos, né, centro do esquema de corrupção mais emaranhado da história de qualquer democracia, ele seja aí protegido de uma certa forma pelo pontífice, né? A mistura da política nesse nível é inacreditável, né? Muita gente está falando, mas o Papa não sabia, não sabe de tudo. Então não fala, mas nós sabemos muito bem que esse Papa Francisco, bom, pelo menos a mim ele não representa. Eu oro pelo Papa, espero que ele entenda o mal que ele está fazendo, a Igreja Católica ficando de mãos dadas com esse tipo de político que tem relações detalhadamente documentadas com comunistas como Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que persegue cristãos, que coloca padres, freiras na cadeia. Se a minha fé vai diminuir por causa deste Papa? Não, não vai. Muito pelo contrário. João Paulo II, o Santo Papa, sempre alertou que os pilares sólidos da nossa igreja, eles seriam
protegidos e fortalecidos pelos fiéis vigilantes. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode virar os olhos e dizer, não, é o Papa, é o líder da nossa igreja, eu não posso criticar de maneira alguma. De maneira alguma. Para finalizar, Paula, é um assunto que toca o coração, é um assunto que daria um programa inteiro aqui sozinho. Que coincidência que ontem, 2 de abril, foi aniversário de morte exatamente de João Paulo II, que faleceu 2 de abril de 2005. Um Papa que foi um santo na terra, que uniu povos, que uniu religiões, que lutou contra o comunismo e que, por causa dele, a igreja segue de pé, né? Uma grande inspiração. Lembrando que não é a primeira vez que o Papa Francisco mexe com política, ele que já disse também que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoia não verbalmente e publicamente políticas abortivas, mas coloca recursos federais nas clínicas de aborto, o Papa Francisco já disse que Joe Biden é um homem bom, que é também católico. Silvia, a gente sabe que as declarações do Papa têm um peso aí enorme para a comunidade católica, né? E é delicado quando ele entra aí nessa questão política, né? Olha, Paula, o comentário da Ana é irretocável. Agora, eu acho que o Papa não está bem. Eu acho que, se você olhar toda a fala dele, ele parece desconectado, ele parece estar enxergando a coisa com uma ótica completamente distorcida. E veja, Paula, eu queria saber qual é a opinião dele, por exemplo, sobre a forma como o presidente Lula se referiu ao senador Sérgio Moro, sobre as palavras que o Lula adotou, sobre o que ele pensa de revanchismo, de ter ódio, de conservar a amargura, de desejar o mal às pessoas. Eu queria saber se isso está de acordo com os preceitos católicos da Santa Igreja. Fica a pergunta para ele. Ou talvez ele não tenha conhecimento dessas falas do Lula. E o jornalista concordando, né, conduzindo ele a falar aquilo, um jornalista argentino que seguramente não conhece nada do Brasil, não acompanha, não tem conhecimento para estar falando o que está falando. Olha, quando o progressismo chega à Igreja Católica, ajuda a explicar por que o mundo está de cabeça para baixo. Agora, 19h16, a gente tem que chamar mais um recadinho e volta já já. E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita e Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais, a promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200.
E Donald Trump participa amanhã da primeira audiência sobre o suposto suborno a uma atriz pornô. O caso teria acontecido durante a campanha eleitoral de 2016. O ex-presidente foi indiciado na última quinta-feira. Ele viajou hoje para Nova York, onde vai se apresentar ao tribunal. Um acordo entre a defesa e a promotoria garantiu que Trump não será algemado. Hoje, o republicano escreveu no Twitter: "Na manhã de terça-feira, irei, acredite ou não, ao tribunal. A América não deveria ser assim." Tweet, então, do ex-presidente Donald Trump. Vou recorrer, nossa correspondente em Los Angeles, Ana Paula Henkel. Como é que está a repercussão aí dessa audiência para amanhã, Ana? Um espetáculo 24 horas nos canais de TV, né? Aviões, helicópteros, tudo seguindo, as ruas de Nova York fechadas, segurança. Agora, é um espetáculo político, todos sabem disso, né? A própria ex-porta-voz da Casa Branca de Joe Biden, a Jen Psaki, ela disse ontem, olha, se eu fosse os democratas, eu fugia dessa discussão, porque existe sim uma formação de grupos que estão querendo usar forças policiais e o judiciário americano como arma política. Nós estamos falando de um district attorney, um promotor distrital ali do Manhattan, perseguindo um candidato agora, que está na frente das primárias republicanas, um oponente político. Lembrando que esse posto de promotor de Manhattan é um posto eletivo, ou seja, ele foi eleito junto com os democratas daquele distrito. Ou seja, é tudo muito óbvio. E quem colocou dinheiro, grandes quantias, na eleição desse promotor? George Soros. Mas tudo isso é apenas teoria da conspiração, como muitos dizem. Fato é que desde que o indiciamento de Donald Trump veio a público, os números dele dentro das primárias republicanas dispararam, né? E hoje ele é o candidato com 57%, se eu não me engano, das intenções de voto dos republicanos, e em segundo lugar o governador da Flórida, Ron DeSantis. Vai ser um espetáculo político que vai ser muito usado pelos democratas, mas também pelos republicanos, já que toda essa confusão acabou elevando os números de aceitação do próprio Donald Trump dentro das primárias republicanas. Agora, 19h21, e logo mais temos aqui o nosso quadro A Internet Não Perdoa, então fique conosco, tá engraçado. Agora, 19h21, e o MST começou uma série de invasões conhecida como Abril Vermelho. De acordo com o site do movimento, 250 manifestantes tomaram 800 hectares de terras no município de Timbaúba, em Pernambuco. Em apenas 3 meses de governo, o MST já promoveu 13 invasões, mais do que todo o primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro. Silvio Navarro, mais do que nunca, está aí a importância da instalação da CPI do MST, que estão esperando aí para que ocorra ainda no mês de abril. É isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa cumprir o regimento também. Nós cobramos muito aqui Rodrigo Pacheco, que literalmente está enrolando no caso da CPMI do 8 de janeiro, tentando empurrar mês a mês, semana a semana, para que não seja investigado o que aconteceu no dia 8 de janeiro e passar a limpo essa história de uma vez por todas, punir quem deve ser punido, mas também descobrir se houve sim falha da parte do governo em todo esse caso para ter um Capitólio brasileiro. No caso do MST, a CPI é da Câmara, tem número de assinaturas necessárias, foi feito um acordo, porque 3 deputados tinham apresentado propostas. O deputado Tenente Coronel Zucco, que prevaleceu a proposta dele, o deputado Ricardo Salles e Kim Kataguiri. Eles uniram as propostas, inclusive abriram o leque para investigar também movimentos satélites do MST, as dissidências, né? Como o Zé Rainha aqui no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que tem como esporte favorito extorquir produtores rurais. Além de invadir a terra, ele ainda extorque, ele cobra para não invadir e não destruir, está preso. Porque a polícia aqui em São Paulo agiu com rigor, comandada pelo secretário de Segurança, Capitão Derrite. Veja como a conivência na esfera federal, por parte do governo Lula, como aconteceu em todos os governos do PT,
Com o MST, eles se sentem à vontade para invadir propriedades que têm dono. A cerca está lá, segundo a nossa Constituição, justamente para dizer que ali tem dono. Isso, o direito de propriedade é legítimo neste país ainda. Portanto, eles estão fora da lei, estão agindo ilegalmente. Em alguns casos, e a Ana bem cita isso, precisam ser tratados como terroristas. E só essa CPI, de uma vez por todas, vai esclarecer quem financia esse movimento que não tem CNPJ e para que fins, de fato, ele serve. E aí, Augusto, o MST começou aí a onda de invasões do Abril Vermelho. Bom, vamos lá. O governo Bolsonaro já mostrou que basta cumprir a lei e cortar a mesada para que as coisas voltem a funcionar. Já que o ministro Barroso acha que o Supremo é obrigado a decidir sobre tudo, poderia decidir sobre uma coisa que compete sim ao Supremo, esclarecer uma velha dúvida alimentada pelos oportunistas do MST, né? E do MTST. Quem fala nisso aí, cita sempre esse trechinho da Constituição, é gente subordinada ao Boulos e ao Stedley. A Constituição diz com todas as letras o seguinte: o direito de propriedade, tá, é inviolável, ponto. Embaixo, algum constituinte de 87 botou lá a seguinte, um adendo, né? Porque não é adendo porque é um texto à parte. A propriedade tem que ter função social. Está convidado o Supremo a dizer o que é função social. O Boulos até agora não conseguiu explicar. O Stedley também não conseguiu. Se é que isso aí é explicável, eu quero que os doutores do Supremo nos façam essa gentileza. Em seguida, decidam o que prevalece. Ponto final. Quanto à retirada dos invasores das propriedades que eles usurpam, aí é com a PM. Basta que a justiça cumpra o seu dever e autorize a reintegração de posse, que a polícia resolve. É caso de polícia. Bom, e como a gente falou aqui mais cedo, hoje nós mostramos no Oeste Sem Filtro o encontro de José Luiz da Atena com Guilherme Boulos. O apresentador sugeriu ser vice do possível candidato a prefeito do PSOL. Isso se Boulos peitar o PT. Da Atena já desistiu 4 vezes de candidaturas a cargos políticos. Será que dessa vez vai para frente? É hora do quadro A Internet Não Perdoa. De carinho com o presidente da República, que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato ao Senado de São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado, mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho. E, de novo, a perspectiva da política em que eu renunciei à possibilidade de ser candidato a prefeito de São Paulo, porque o partido em que eu estou me deu a oportunidade de ser prefeito de São Paulo. Eu não quis sair candidato como prefeito de São Paulo e tentou-se uma aliança com o Bruno Covas, que queria que eu fosse o vice-prefeito dele. Eu até cheguei a conversar com o Bruno várias vezes. Eu gosto do Bruno, eu confio na pessoa, não confio em partidos, mas confio nas pessoas, não é? E fiquei triste de não dar certo, mas eu preferi ficar na Rede Bandeirantes. O problema de desistir é que às vezes você desiste tão perto de conseguir um objetivo. Me diziam, olha, você vai ter voto pra caramba e tal. Mas eu pensei bem, refleti, conversei com a minha família, conversei muito com Deus, né? Conversei com poucos amigos, mas conversei. E ouvi muitas opiniões do povo na rua mesmo e achei que ainda não era a hora. O Silvio, você que resgatou o histórico aqui da Atena mais cedo, vamos lembrar então só as datas aqui. Ele falou que não confia em partidos, não confia mesmo, porque foi uma sopa, uma salada aqui de partidos. Vamos lá, pela ordem. Lá em 2016, candidato prefeito de São Paulo pelo PP. Em 2018, ao Senado pelo DEM.
Em 2020, candidato a vice-prefeito de São Paulo pelo MDB. Por fim, em 2022, candidato ao Senado pelo PSC. 5 aumentos de E agora salário. está no PDT, não é isso? Agora está no PDT. Veja que Exatamente. ele passa por todos os espectros políticos, mas não leva a sério a própria candidatura. Olha, Paula, eu acho que o Datena agora resta depois, na política, entrevistar o Papa Francisco. É isso aí. Quer comentar, Augusto? Não, falou por mim. Então, a um desses vídeos aí eu tenho uma pergunta. E quando ele fala o presidente, ele está falando do presidente Bolsonaro, é isso? É. Sim. Então ele vai de presidente Bolsonaro a Boulos. Ele é eclético. Fala. Pessoa eclética. Todo Falar o quê, chamado espectro político. É ele. Tá bom. Agora, olha, eu acho que ele tem medo de não ter o número de votos que ele talvez imagine ter, viu? Deve estar sempre recuando, né? Bom, e a gente termina aqui, então, mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ana, começo me despedindo de você. Começamos a semana. Boa noite. Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana com vocês. Boa noite, Silvio Navarro, craque. Precisamos falar do livro do Silvio aqui essa semana, hein? Boa noite, mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Até amanhã. Silvio Navarro, muito boa noite. Ele que comanda o site da Revista Oeste 24/7. Não para, né? Não para, Paula. Fica o convite para quem estiver nos assistindo. www.revistaoeste.com. Obrigado, Paula, pela condução do programa, mestre Augusto Nunes, craque Ana Paula Henkel, e obrigado a vocês pela companhia. Uma ótima semana. Augusto Nunes, estamos começando aí mais uma semana. Obrigada pela companhia. Obrigado, Paulo. Quem agradece sou eu. Silvio, boa noite, meu irmão, minha querida parceira Ana Paula. E boa noite a você que nos acompanhou até agora. O que nós estamos devendo e vamos apresentar esta semana é um resgate da Lava Jato para mostrar como estão mentindo. Verdade. É os que querem agora o dinheiro de volta, né? Não perdem por esperar. Boa noite. Para você que ficou conosco até aqui, deixa o seu like, o seu joinha, o seu comentário aqui no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Com a Revista Oeste, você acessa os textos dos melhores jornalistas do Brasil, Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, enfim, um timaço de jornalistas. Lembrando que é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite, eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde.